Boa tarde, Santa Catarina. E aí, foi bem de festas? Vamos iniciar 2013 com um tema extremamente importante, a osteoporose. Se você tem mais de 50 anos de idade ou conhece alguém acima dessa faixa etária, fique ligado. Grande parte, mas grande parte mesmo da população acima dessa idade já tem osteoporose e pior, nem sabe, só vai colher as suas consequências depois. Bem, nosso entrevistado de hoje vai falar sobre o tema, ele é subespecializado na área, Dr. Pedro Vengril, que é reumatologista e professor na Faculdade de Medicina de Joinville, a Univille. Você quer mais informações ou quer acessar o programa depois ou as outras entrevistas? Acesse o site saudeinfoco.med.br e lá você vai encontrar todas as informações que foram divulgadas aqui no programa. Aguarde, eu volto em 2 segundos. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento Óticas Via Visão, breve em Santa Catarina. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro. Então vamos à nossa entrevista, só que antes as notícias, né, gente? Estudo estatístico que saiu, o DPVAT, seguro criado em 1974, foram indenizadas 366.356 pessoas no Brasil em 2011. Então arredondando aí o número de 366 mil. O DPVAT ele serve para indenizar pessoas que sofrem acidente de trânsito, tanto faz por morte, invalidez permanente, ou por reembolso de despesas médicas causadas pelo acidente. Comparado com 2010, olha o absurdo, isso significa que houve um aumento de 45% das indenizações pagas. Para piorar ainda, as pessoas na faixa de 18 a 34 anos são as que mais sofreram o acidente, foram indenizadas. Isso quer dizer que pessoas na fase mais produtiva da sua vida. E para piorar mais ainda aquilo que já está ruim, 58% das indenizações são por invalidez permanente, quer dizer, a pessoa que perdeu um membro ou perdeu alguma função em virtude do acidente. Bom, já era previsto, né, isso a gente vê nas ruas, 65% dos indenizados são pessoas que são motociclistas, né? Então, a gente observa as pessoas, a maneira que grande parte dos condutores dirigem suas motos é mais ou menos previsível. Bem, então, cuidado no trânsito. Como eu havia comentado no bloco anterior, o nosso entrevistado de hoje é o reumatologista Dr. Pedro Vengril. Ele é professor da Faculdade de Medicina Univille de Joinville. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Ademar. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto tão interessante. E chamar a atenção, você vê, pessoas jovens sofrendo acidente, com fraturas, e nós vamos falar de pessoas de mais idade com o problema principal, que são as fraturas. É verdade, né? Então, nosso tema é a osteoporose. Pedro, o que é osteoporose? Fala aí para o telespectador. A osteoporose é uma doença que é de momento, é do século, e é a doença que nós chamamos de silenciosa. Por que silenciosa? Porque ela não traz sintomas. A osteoporose é caracterizada por uma perda de massa óssea. Na realidade, o que acontece? A descalcificação do osso vai fazer com que ele fique frágil. Isso não dá sintomas. O grande problema são as consequências. E que consequências são essas? O osso mais frágil quebra mais facilmente. Então, uma pequena queda, um pequeno trauma vai fazer que a pessoa tenha uma maior possibilidade de ter fraturas. E às vezes fraturas graves com grandes sequelas. Por que acontece a osteoporose? Qual é a causa da osteoporose, Pedro? A causa mais comum de osteoporose é aquela que nós chamamos de osteoporose pós-menopausa, na mulher. O que acontece? O hormônio feminino, o estrógeno, ele é muito importante na manutenção e na preservação do osso. A mulher na menopausa, ela tem uma queda muito intensa desse hormônio
e uma queda relativamente abrupta. Isso faz com que ela perca essa proteção dos ossos que é dado por esse hormônio. Então, a partir desse momento, começa a haver uma perda rápida de massa óssea, o osso vai se descalcificando, podendo levar, após um período prolongado, 5, 7 ou mais anos, a osteoporose. Mas lembrar que a osteoporose não é uma doença exclusiva da mulher. Hoje nós vemos cada vez mais homens também com osteoporose. Você sabe dizer para a gente a proporção homens para mulheres? Porque realmente a sua resposta deu a entender que é muito mais mulheres do que homens. A gente pode até citar o que a Organização Mundial de Saúde tem em termos de frequência da osteoporose em homens e mulheres. Calcula-se que nas mulheres, no mundo, em torno de 13 a 18% tem osteoporose. E homem, essa taxa fica em torno de 3 a 6%. Ou seja, a mulher ela tem muito mais chance de ter osteoporose do que os homens. Então, mas a proporção de homem para mulher? Dá em torno de mais ou menos 5 a 6 para 1. 6 para 1? É. Poxa, então mais ou menos a gente está livre, né? O problema delas. Não estamos livres, não. Não estamos livres porque, como eu falei, lembrar que o homem também tem a andropausa, onde ele perde também a quantidade de hormônio que é importante na manutenção óssea. O que nós estamos observando é que, além da causa hormonal, como essa da menopausa ou a andropausa no homem, existem várias outras causas que levam à osteoporose, que nós chamamos de osteoporose secundária, quando existe uma causa que leva a isso. Uma delas é o alcoolismo. E se nós formos ver quem é que tem, ou melhor, qual é a taxa de alcoolismo entre homens e mulheres? Mais em homens do que mulheres. Essa seria uma segunda causa, o tabagismo. Homem fuma mais que mulher, apesar que estatisticamente as mulheres estão começando a fumar cada vez mais, já há algum tempo. E isso pode levar com que as mulheres tenham esse fator também de osteoporose, que é o tabagismo. Pedro, a partir de que idade as pessoas têm que se preocupar? Poxa, eu tenho que me cuidar para não desenvolver osteoporose, ou se começar a desenvolver, eu vou ter que tratar. A partir de que idade? Porque, a princípio, pelo que você falou, a grande maioria vai ser a partir de 50, 60 anos de idade, dá-se a entender, não é verdade? Isso, é verdade. É. A preocupação, existem 2 pontos que nós temos que cuidar. Primeiro, a partir de que idade nós devemos prevenir a osteoporose? E a segunda, a partir de que idade você tem que ter a preocupação de investigar para saber se está tendo osteoporose ou não. Para saber se tem osteoporose, a idade ideal na mulher é depois da menopausa, que beira em torno dos 50 anos de idade. No homem, geralmente, a gente começa a suspeitar e pedir exames em torno de mais ou menos 70 anos de idade. Então, a mulher mais recente. A não ser que exista alguma causa que possa desenvolver osteoporose. Isso é para diagnóstico. Poxa, bacana, hein? Isso eu não sabia. Bem, e como é que a gente vai diagnosticar a osteoporose? Depois do intervalo, Pedro vai responder para a gente. Fique ligado no Saúde em Foco. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento: Óticas Via Visão, breve em Santa Catarina. Então, voltamos com o Dr. Pedro Vengril. Nosso assunto de hoje é a osteoporose. Lembrando, o Dr. Pedro é professor da Universidade Univille, Faculdade de Medicina de Joinville. Bem, a pergunta que nós havíamos deixado no ar é: como é que eu vou fazer o diagnóstico da osteoporose, Pedro? O diagnóstico é muito simples. É feito através de um exame que chama-se densitometria. É um exame simples, rápido, não precisa de preparo nenhum. É como se fosse uma radiografia, não leva mais do que 5 minutos. E você já tem o resultado com rapidez e nós já podemos saber se existe osteoporose ou não. E o que você vê na imagem do osso na hora que você vai fazer o diagnóstico da osteoporose? Como é que fica o osso? Nós temos que fazer o diagnóstico mais precoce, então a densitometria é o ideal. Se nós vemos uma imagem de um osso normal, ele não é totalmente compacto. Como vocês podem ver na figura,
existe um osso que ele é mais compacto, mas ele também é cheio, vamos dizer assim, de buraquinhos. Quando você vê do outro lado a outra imagem que tem osteoporose, vocês vão ver que é um osso muito mais poroso. Os buracos são muito maiores, o osso ele se torna mais afilado. É isso que faz com que ele perca a sua resistência. Ele se torna frágil e se torna mais quebradiço. É da cabeça aos pés que eu vou ter a osteoporose ou não? Tem incidência mais nesse ou naquele osso? Na realidade, o exame é feito em 2 sítios, no fêmur e na coluna lombar, porque são ossos um pouquinho diferentes. Um é mais compacto, o outro é mais o que nós chamamos de osso esponjoso, trabeculado. Na realidade, quando você faz o exame, isso representa o que está acontecendo em todo o seu esqueleto. Pedro, abordando ainda, voltando àquela questão hormonal que eu achei muito importante, parece que isso aí é fundamental para que você tenha uma menor ou maior prevalência da osteoporose. A mulher em especial, ela vai ter que fazer reposição hormonal para combater a osteoporose. Quais são as medidas que ela pode fazer, pode tomar contra a osteoporose? Eu sempre digo que o médico que mais assim deve conduzir a orientação das mulheres com relação hormonal é o ginecologista, é o médico da mulher. E é o que deve já chamar a atenção, porque a mulher normalmente, ela faz aqueles exames periódicos com o ginecologista, ele deve chamar a atenção da mulher, quando ela entra na menopausa, já para investigar uma possível osteoporose ou não. A reposição hormonal é importante? Ela é importante porque ela pode prevenir a osteoporose. No entanto, nós sabemos que ela tem problemas, principalmente quando se diz em relação ao câncer de mama. Por isso, a mulher que vai fazer reposição hormonal, ela deve conversar com o seu ginecologista e tem que haver um entendimento. Se primeiro ela pode fazer ou não. Segundo, se ela quer fazer ou não. Hoje nós não temos no consultório um paciente que você fala, ó, vai tomar isso e acabou. A consulta tem que ser a 2. Os 2 têm que resolver, o médico e a paciente. E a reposição hormonal é muito importante a conversa entre o seu ginecologista e a paciente. Se ela não tiver vontade de fazer, ela não vai fazer. Então nós vamos prevenir de outra maneira, fazer outras coisas que possam ajudar essa mulher a prevenir a sua osteoporose. Quais são essas outras coisas? São as coisas básicas de prevenção de osteoporose. Primeiro, exercício, muito importante. O exercício estimula a formação de massa óssea. Segundo, alimentação. Alimentação baseada em quê? Nos alimentos que mais proporcionam a ingesta de cálcio. E quais são eles? Leite e seus derivados. Lógico, muitas pessoas não gostam, algumas pessoas não podem tomar leite. Então nós vamos suplementar esses derivados de leite, seja com comprimido de cálcio ou com outros alimentos que possam conter maior teor de cálcio. Terceiro, sol. Por que o sol? A vitamina D ela é extremamente importante na calcificação dos ossos. E onde ela é produzida? Na pele, através do raio ultravioleta que vem do sol. Então, se a pessoa puder tomar 20, 30 minutos de sol, principalmente da manhã, que não é o sol assim que traz tantos problemas, ela vai fabricar vitamina D e isso vai ajudar na sua calcificação. Mas aí também aquele porém. Nós vivemos numa terra de pessoas de origem alemã, pele clara, incidência maior de câncer. Se não puder tomar sol, vamos suplementar com cálcio, vamos suplementar com vitamina D. Tudo isso pode prevenir o desenvolvimento da doença. Em relação aos suplementos, não é só da osteoporose. Nós trouxemos aqui no programa vários especialistas de várias áreas. E alguns são a favor, outros nem tanto dos suplementos. Esses suplementos que normalmente a gente vê, venda livre nas farmácias, temos vários polivitamínicos, vários com sais minerais, zinco, luteína, enfim. É válido a gente já fazer ingesta, considerando a questão abordada, a osteoporose. A ingesta desde as idades de adolescente, da idade jovem, meia-idade ou não? A primeira coisa é a alimentação. Se não puder, por algum motivo, tomar leite, por exemplo, existe criança que tem intolerância à lactose, como adultos também. Então, vale sim a pena suplementar. Só que a suplementação não é você chegar dentro de uma farmácia, pegar um polivitamínico, eu vou tomar esse polivitamínico. Não, isso tem que ter orientação médica. Por quê? Quanto de cálcio que você precisa tomar? Quanto de vitamina D você precisa tomar? Cada idade existe uma quantidade necessária.
Você vai calcular quanto que ele ingere na alimentação e quanto que você tem que suplementar através de medicamento. Então, o médico tem que participar dessa orientação, não tem dúvida nenhuma. Uhum. O número de pessoas, quantas são as pessoas que sofrem de osteoporose? Você tem ideia? Olha, a quantidade é grande. No Brasil, estima-se que em torno de 10 milhões de pessoas sofram de osteoporose. Isso é um problema socioeconômico, porque você imagina que uma porcentagem grande dessas pessoas podem ter fraturas, e fraturas graves, como é a fratura de colo de fêmur. Isto tem um custo social muito grande e econômico muito grande para o governo. Poxa, uma barbaridade, hein, Pedro? É basicamente no traumatismo que você vai ter as consequências da osteoporose ou não? Você pode ter alguma consequência espontânea? Não, as fraturas às vezes não são traumáticas, tanto é que nós chamamos fraturas por baixo trauma. O que significa? É uma queda da própria altura do corpo. Agora, as fraturas vertebrais, que são da coluna, às vezes não precisam de nenhum traumatismo. Eu digo para meus pacientes que a vértebra, ela colapsa, ela quebra como se fosse um tomatinho, faz assim, ó. Às vezes um esforço, um espirro, ou sem fazer nada. De tão frágil que ela fica, ela acaba se quebrando. Nada mal, hein? Eu gostaria de saber, logo depois do intervalo, quais são os exercícios que o Pedro falou para a gente que é importante exercício. Qualquer exercício eu tenho um específico. Fique ligado, a gente já volta. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento Óticas Via Visão, breve em Santa Catarina. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro. Muito bem, estamos de volta no nosso último bloco de entrevista com o Dr. Pedro Vengril. O Dr. Pedro Vengril é reumatologista em Joinville e professor da Universidade Univille, da Faculdade de Medicina dessa universidade. A pergunta que eu tinha deixado no ar é que tipo de exercício físico, ou se são todos eles, que vai estimular a reposição de cálcio natural do organismo para que a pessoa dificulte o surgimento da osteoporose. Só que antes, a gente conversava no intervalo, eu queria deixar um recado para vocês, né? Acessem o site sejafirmeforte.com.br. No final, o Dr. Pedro vai citar também, lá você vai encontrar mais informações a respeito da prevenção da osteoporose. No final do bloco, a gente vai citar de novo o site. Pedro, então, quais são os exercícios, Pedro? Isso é muito importante, a gente tem que orientar os nossos pacientes quanto a isso. Os exercícios que podem melhorar a estrutura óssea são exercícios contra a resistência e que você tem a força da gravidade agindo. Então são exercícios principalmente aeróbicos, exercício tipo caminhada, musculação, ginástica. Muitas pacientes, como são idosas, elas têm uma certa dificuldade em fazer exercício. Às vezes elas gostam de fazer hidroginástica. Os exercícios dentro d'água não são muito favoráveis para você manter a massa óssea. O ideal é que você faça exercícios fora d'água. Então, caminhada, ginástica ou musculação. Agora, para cada paciente, existem suas limitações. Uma paciente de 50 anos, talvez ela possa fazer uma musculação sem problema, um exercício geral sem problema. Um paciente de 70, 80 anos, talvez não possa fazer isso. Então, você orienta aquilo que cabe dentro da sua limitação, da sua capacidade. Agora, fora da água é melhor do que dentro da água. Mas se quiser fazer hidroginástica, é ótimo para o aparelho respiratório, cardiovascular. Mas faça os dois, um pouco fora, um pouco dentro. Se não puder fazer fora, melhor fazer hidroginástica do que não fazer nada. Eu sempre comento, inclusive, com os meus próprios pacientes, os maduros de hoje, né, que nós estamos ficando também, não são mais os velhos de ontem.
Eu lembro perfeitamente do meu avô, 60 anos de idade, pijama em casa, bengala e tudo mais. Poxa, eu tenho paciente de 60 anos que está fazendo ciclismo, competindo. O camarada anda aí 100 km de bicicleta numa boa. Tem um, inclusive, que faz alpinismo, né? É um absurdo. Então, quer dizer, pelo que você falou, todo tipo de atividade ajuda, mas em especial aqueles que são os aeróbicos, né? Isso, e que você faça uma certa força, uma certa resistência. Isso que é importante. Exercício de impacto nem pensar. Pode. Para o quadril, até a gente fala que às vezes o exercício de impacto, tipo você correr, pode ser uma boa. Você não pode pedir para uma pessoa de 70 anos que tem muita osteoporose fazer o exercício de impacto, porque às vezes ele pode correr o risco de fraturar durante um exercício. Por isso que fala, para cada paciente você tem que mais ou menos orientar quais as suas limitações, o que ele pode fazer ou não. Pedro, eu tive o diagnóstico hoje, então hoje eu estou sabendo que eu já tenho osteoporose, eu estou no começo, estou desenvolvendo. Bem, eu vou mudar meus hábitos de vida, vou me adequar à nova realidade, a cada que período eu tenho que fazer uma nova avaliação e o que é o ideal em termos de índices? Existe algum medidor, algum aferidor que eu consigo saber, bom, minha osteoporose está melhorando, está piorando, tem como eu melhorar? Sim. O exame densitométrico, a densitometria, é aquele que vai dizer se faz o diagnóstico de osteoporose e o exame que vai permitir o controle da sua massa óssea. O quanto que você, a partir do momento que está fazendo o tratamento, está melhorando ou não está melhorando. É até o exame que vai nos dizer se aquele tratamento realmente está surtindo efeito ou não. E quando repetir essa densitometria? Normalmente só após 1 a 2 anos. Por que isso? Porque o osso ele tem uma remodelação muito lenta. Ele demora tanto para perder quanto para ganhar. Então não adianta você fazer um exame, às vezes o paciente, doutor, posso fazer um exame daqui a 3 meses? Não, não adianta. O exame densitométrico ele deve ser repetido 1 a 2 anos após o início do tratamento. Aí você vai ter noção se ele está realmente ganhando massa óssea, se estabilizou ou se o tratamento não está surtindo efeito, ele continua a perder. Porque na realidade algumas drogas mais estabilizam do que ganham. Algumas chegam a ganhar massa óssea, mas o importante é você estabilizar ou ganhar. Existe algum outro fator correlacionado à osteoporose? Eu vou ser mais específico, eu estou tentando relacionar isso com a genética. Se eu tenho casos na família, eu vou ter mais chance de ter osteoporose ou nada a ver? A pergunta é ótima. 70% a 80% da nossa massa óssea é genética. Nós só podemos mexer no restante 30%. Então, se você tem uma família, a mãe tem osteoporose e a mãe ou o pai tiveram fratura de colo de fêmur, isso são o que nós chamamos de riscos que a paciente vai ter para desenvolver osteoporose. São perguntas que nós devemos e temos obrigação de fazer na consulta. Fatores de risco para a osteoporose. A genética é importante, infelizmente nós não podemos mexer na genética. Nós só vamos poder mexer nos outros 30% que sobram. Estilo de vida, os exercícios, alimentação, a medicação e abandonar certos vícios, tabagismo, alcoolismo. Ok. Bem, por enquanto, né, eu acho que não se mexe nada na questão genética. Nada, não há o que se fazer. Do ponto de vista da osteoporose ou não? Manipulação. Não. Apesar que a terapia genética está vindo. Em outras patologias nós sabemos, né? Mas isso para um futuro mais 5, 10, 20 anos, a gente não sabe ainda. Eu lembro quando eu estava na faculdade, já faz algum tempo, um dos meus professores visionário, ele falava, né? O médico ele vai se resumir ao técnico do laboratório, que ele vai ter ali a manipulação, vai ter o domínio da genética e o traumatologista no pronto-socorro, né? Bem, Pedro, considerações finais a respeito da osteoporose, explica pra gente o que aquele sejafirmeforte.com.br vai oferecer para o telespectador. Na realidade, esse é um site que foi criado pela nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, que chama Abraço, criou um site para que as pessoas possam ver nesse site uma série de orientações de o que é realmente a osteoporose, o que pode ser feito para prevenir,
quais as orientações, o conhecimento de uma doença, como eu falei, que é uma doença silenciosa. Então, constantemente novas informações vão ser colocadas e é muito fácil, é só acessar www.sejafirmeforte.com.br. Vai haver uma série de orientações para toda a população brasileira. Bem, e só lembrando agora, no final, o Dr. Pedro, a partir de hoje, já está linkado também no site Saúde em Foco, que você já tem aí, mas repetindo, saudeinfoco.med.br. Você querendo, você pode mandar as perguntas relacionadas à osteoporose ou à reumatologia, de uma maneira geral, né, Pedro? Sim. Você vai ter a bondade de nos responder, né? Sem problema. Não então tem tá problema. bom. Pedro, eu agradeço a sua presença, foi altamente enriquecedora aqui no programa. Eu que agradeço, porque essas orientações à população são muito importantes, principalmente para que o paciente não chegue muito atrasado ao nosso consultório. A prevenção e a osteoporose está dentro de uma das doenças que é extremamente importante e que você consegue prevenir. Então, ele tendo esses conhecimentos, ele vai se prevenir com muita antecedência. É isso aí. Muito obrigado e um bom início de 2013. Obrigado igualmente. O Visão em Foco de hoje vai tratar sobre um tema que não é tão comum quanto os anteriores que a gente já tratou, mas que é altamente danoso para os olhos. Bem, relativamente comum nas pessoas que têm diabetes, ou nas pessoas que têm hipertensão ocular, ou doenças de coagulação sanguínea, ou que tomam anticoagulantes, são as oclusões vasculares. As oclusões vasculares podem ser arteriais ou venosas. No caso da imagem que aparece agora aí no vídeo, essa imagem é de um sangramento. Olha só, o sangue todo espalhado pelo fundo do olho. É um sangramento por oclusão vascular. Bem, a pessoa normalmente tem algum problema prévio, como eu citei, algum problema cardíaco, a hipertensão ou algum outro fator de risco, e acaba tendo da noite para o dia a oclusão. Por que ela acontece? Um trombo, um êmbolozinho, ele se desloca de alguma parte do corpo, principalmente do coração, aquelas pessoas que sofrem do coração, aquelas também que tiverem implante de válvulas cardíacas. Esse trombo ele vai se alojar ali numa veiazinha que fica junto ao nervo óptico e dá toda essa tragédia que a gente viu. Quando ocorre a oclusão vascular, isso caracteriza uma emergência em oftalmologia. Se você notou que a perda de visão aconteceu da noite para o dia, independente da causa, no caso aqui nós falamos das oclusões vasculares, procure o médico imediatamente e vá tratar, que ainda há tempo. E aí, gostou do nosso Saúde em Foco hoje? Hoje nós tratamos de um tema que é moda, não só porque fala-se muito a respeito, mas porque as pessoas estão vivendo mais e acabam padecendo da osteoporose. O Dr. Pedro Vengril foi altamente elucidativo nas explicações que ele deu a respeito da doença. Lembrou como é que você tem que prevenir? Esqueceu? Acesse o site lá no saudefoco.med.br, você vai poder rever a entrevista. Ali você vai poder acessar todas as informações do programa e pode mandar pergunta também para o nosso convidado. Viva bem! O importante é prevenir, não tratar dos problemas depois que as consequências já vieram. Viva sem estresse, viva numa boa. Como eu sempre repito, a melhor briga é aquela que nunca aconteceu e a melhor discussão é aquela que não começa. Não aceite provocações, não viva na ansiedade, não viva no estresse. Viva bem, faça suas práticas físicas, exercícios físicos regularmente. Tenha uma dieta balanceada. Tem ali os períodos que pode beber um pouquinho, comer um pouquinho a mais, uma gordurinha aqui, outra ali. Mas isso você reserva para os fins de semana. No mais, tenha uma vida regrada. Gente, aguardo vocês no próximo Saúde em Foco, semana que vem, aqui no SBT. Por enquanto, um forte abraço e bom início de 2013. Vamos iniciar 2013 com o pé direito. Até semana que vem. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que
que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro.